Olá! Na aula de hoje nós trataremos de potência trifásica, ou melhor, potências trifásicas. Afinal de contas, nós sabemos que existem as potências ativa, reativa, aparente e complexa. Já tratamos delas em detalhe quando tratamos de circuitos monofásicos. E coloco inclusive na descrição desse vídeo link para essa aula, ou melhor, essas aulas no qual tratamos especificamente dessas potências. Aqui vamos fazer aplicações a circuitos trifásicos, sejam eles os circuitos em Y, ou estrela também, chamado estrela também, ou delta, também chamado de triângulo. Saliento que a aplicação que será feita na aula de hoje é para circuitos equilibrados, ou seja o que estiver nessas fases aqui, se forem impedâncias, são impedâncias idênticas, seja no caso Y, seja no caso delta. E se houver aqui também associação de fonte de tensão e fonte de corrente, o que importa é, em cada uma das fases, deve existir a mesma fonte de corrente na mesma topologia e devem estar todas defasadas 120 graus uma em relação às outras. Por isso que eu representei aqui três símbolos sem forma, exatamente para deixar claro que isso aqui pode ser associação de fonte de corrente, fonte de tensão e impedâncias. Se o sistema é equilibrado, ou melhor, se o circuito é equilibrado, significa dizer que a potência consumida por uma fase é igual à potência consumida pelas demais fases. E se eu pensar exclusivamente primeiro no cálculo da potência monofásica, eu vou para as equações de potência monofásica que já tratamos antes. A potência ativa é dada pela tensão de uma fase, ou melhor, pelo módulo da tensão de uma fase, vezes o módulo da corrente de uma fase, vezes o cosseno φ. Esse ângulo φ é o ângulo de atraso da corrente da fase em relação à tensão da fase. Aqui eu tenho a potência reativa, dado pelos mesmos módulos de tensão e corrente, vezes o seno de φ. A potência complexa, dada pela potência ativa, mais J, a potência reativa. E aqui a potência aparente, dada pela multiplicação do módulo da tensão vezes a corrente, vezes o módulo da corrente, ou também pela raiz quadrada do quadrado da potência ativa ao quadrado, mais a potência reativa ao quadrado. Até aí tudo jóia, nós já conhecíamos essas equações. No caso trifásico equilibrado, basta multiplicar, portanto, esses valores aqui por 3. Afinal de contas, eu tenho 3 fases idênticas. Então, a potência trifásica vai ser multiplicada por 3. Obviamente, eu posso alterar também a simbologia. Potência ativa trifásica, potência reativa trifásica, potência complexa trifásica, potência ativa trifásica, potência reativa trifásica, aqui a potência aparente trifásica e aqui também, obviamente, eu vou usar os valores trifásicos nas minhas operações. Eu fiz as contas aqui, todas tratando com os valores de fase, porém eu posso utilizar também os valores de linha, ou seja, posso usar os valores de tensão e corrente de linha, só que eu troco o 3 pelo raiz de 3. Note que o φ aqui continua sendo o ângulo de atraso da corrente de fase em relação à tensão de fase. Ele não se alterou, é o mesmo φ. O que se altera exclusivamente é o uso dos valores de módulo de tensão e módulo de corrente de linha, a partir de agora, e a presença do raiz de 3 em vez da multiplicação por 3. Só faltou aqui, na potência aparente, o caso no qual P ao quadrado mais Q ao quadrado, sendo que, obviamente, estamos tratando agora de valores trifásicos. Então, posso colocar aqui a indicação de trifásico. Entendido que podemos fazer uso tanto dos valores de linha e multiplicando por raiz de 3, quanto dos valores de fase e multiplicando por 3 para cálculo de potências, vamos resolver uma pequena questão. Aqui eu tenho o enunciado da nossa questão, do nosso exemplo. Calcule o valor das impedâncias de uma carga em delta equilibrada, que consome 20 kW com fator de potência de 0,8 indutivo e é alimentado em 380 volts, sendo que 380 volts é o valor de linha. Vamos a alguns comentários em relação a essa questão. Aqui ele fala que consome 20 kW, então, obviamente, é a potência ativa. E se ele diz que o fator de potência é 0,8 indutivo, significa dizer que nas fases a corrente está
atrasada em relação à tensão, já que o fator de potência é indutivo. A corrente da fase é atrasada em relação à tensão da fase. E é alimentada em 380 volts, valor de linha, mas sendo em delta, a gente sabe que o valor de linha é igual ao valor de fase. Portanto, essa informação era até desnecessária, não precisava nem me dar, só foi uma redundância isso nesse caso. A melhor forma de resolver é se a gente ilustrar o nosso problema, assim fica mais fácil a gente entender. Aqui o problema ilustrado, estamos atrás exatamente da impedância ZC, a impedância por fase, como o sistema equilibrado ZC é a mesma, tem o mesmo valor, melhor dizendo, nas três fases, alimentado em 380 volts e fiz a indicação aqui da corrente de fase. É essa corrente que está atrasada em relação à tensão de fase, que nesse caso tem o mesmo valor da tensão de linha. Para solucionar a questão, eu posso primeiro calcular a corrente de fase, ou o módulo da corrente de fase, melhor dizendo, já que eu tenho o módulo da tensão. O módulo da tensão dividido pelo módulo da corrente vai me dar o módulo da impedância de fase. Então, vamos começar por aí. Primeiro passo, eu vou calcular o módulo da corrente de fase. Eu sei que potência trifásica é igual a potência ativa trifásica, melhor dizendo, é igual a 3 vezes o valor da tensão de fase vezes a corrente de fase vezes cosseno φ, que é o fator de potência. Assim, eu sei que o módulo da corrente de fase será igual a potência trifásica dividido por 3 vezes o módulo da tensão vezes cosseno φ. Posso substituir agora os valores. A potência ativa trifásica foi dada em 20 kW, conforme anunciado. Então, é 20.000 watts. Dividido por 3 vezes a tensão de fase, que foi 380, e o cosseno φ, que é o fator de potência, foi 0,8. Foi isso que ele disse, 0,8 indutivo. Então, joia. Fazendo essa conta, use a sua calculadora, você vai encontrar o valor de corrente de fase igual a 21,93 amperes. Então, agora eu posso calcular o módulo da impedância. É o passo 2. O módulo da impedância será igual à impedância de cada uma das fases da carga, né? Será o módulo da tensão de fase dividido pelo módulo da corrente de fase. O módulo da tensão é 380 e o módulo da corrente foi o que a gente acabou de calcular, 21,93. 21,93. Portanto, o módulo da impedância será igual a 17,33 ohms. Já encontramos uma parte da nossa resposta. Como foi pedida a impedância, ainda falta o ângulo. E a gente sabe que o ângulo de atraso da corrente em relação à tensão se dá exatamente pelo ângulo da impedância. Portanto, o próprio φ é o ângulo da impedância. Então, eu vou atrás do próprio ângulo φ. Φ é o arco cujo cosseno é 0,8. Se cosseno φ é 0,8, φ é igual ao arco cujo cosseno é 0,8, que vai dar igual a 36,87. Sei disso consultando, obviamente, uma calculadora. O próximo passo é só organizar a resposta. ZC tem um módulo de 17,33, com um ângulo de 36,87 graus. Vou só botar na posição aqui mais centralizada. Isso aqui, obviamente, em ohms. Essa aqui é a nossa resposta, é o que foi solicitado, o valor da impedância de cada uma das fases de uma carga em delta, e uma carga, obviamente, equilibrada. É isso que eu tinha para a aula de hoje. Ainda vou tratar mais de potência trifásica na próxima aula, com foco no cálculo de fator de potência. Até a próxima aula.